A história da Batalha das Termópilas continua a fascinar historiadores e entusiastas de história ao redor do mundo. Neste confronto épico, ocorrido em 480 a.C., um pequeno exército grego, liderado pelo rei Leônidas de Esparta, enfrentou uma força persa de proporções gigantescas. Dentre todas as cidades-estado gregas, Esparta era conhecida por ter a mais eficiente força militar da Grécia Antiga, e essa reputação foi reforçada nas Termópilas, onde um grupo de apenas 300 espartanos e alguns aliados conseguiram segurar milhares de persas por dias. Mas o que tornou esses guerreiros tão formidáveis? Seja bem-vindo ao Histórias Históricas e neste vídeo, vamos explorar as táticas militares espartanas, como a formação hoplita, a lendária disciplina espartana e o uso estratégico do terreno, fatores que permitiram que esse pequeno grupo resistisse ao poderoso Império Persa por tanto tempo. Prepare-se para descobrir os segredos por trás de uma das defesas mais heróicas da história. Para entendermos melhor o impacto da Batalha das Termópilas, é importante recuarmos um pouco no tempo e compreendermos o cenário geopolítico da época. No início do século V a.C., o Império Persa, governado pelo rei Xerxes, estava em plena expansão. Os persas já haviam subjugado muitas das nações do Oriente Médio e estavam agora com os olhos voltados para a Grécia. Mas por que as pequenas cidades-estado gregas, que até então não haviam despertado o interesse do grande Império Persa, se tornaram o próximo alvo? A resposta está em uma tentativa anterior dos persas de dominar a Grécia, durante as Guerras Médicas. Dário, o predecessor de Xerxes, havia sido derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona, em 490 a.C. Esse fracasso representou uma mancha na honra persa e um desafio à autoridade de seu império. Quando Xerxes subiu ao trono, ele jurou vingança. A invasão que culminaria na Batalha das Termópilas foi o resultado dessa promessa. Em 480 a.C., Xerxes reuniu o maior exército que o mundo já havia visto, com o intuito de esmagar a resistência grega de uma vez por todas. Estimativas antigas variam de centenas de milhares a milhões de soldados persas, embora os números reais provavelmente tenham sido menores, talvez em torno de 100 mil. Ainda assim, comparado aos exércitos gregos, que contavam apenas com alguns milhares de homens, a superioridade numérica persa era esmagadora. Com o exército persa avançando, as cidades-estado gregas se viram obrigadas a unir forças, algo raro em uma época em que essas cidades eram conhecidas por suas disputas internas. Os gregos, liderados pelo rei Leônidas de Esparta, decidiram fazer sua defesa nas Termópilas, um estreito desfiladeiro entre o mar e as montanhas que limitava o número de tropas que poderiam atacar de uma só vez. O sucesso militar espartano não se baseava apenas na coragem individual de seus soldados, mas principalmente em sua tática coletiva e na forma como esses guerreiros lutavam lado a lado. Para entender como 300 espartanos conseguiram resistir a um exército tão numeroso, precisamos explorar uma das formações militares mais eficazes do mundo antigo e a falange hoplita. Os hoplitas eram soldados de infantaria pesada, equipados com uma armadura de bronze, um grande escudo circular conhecido como aspis e uma lança longa, chamada dore. A armadura protegia o corpo e a cabeça, e o escudo era grande o suficiente para cobrir a maior parte do guerreiro, sendo crucial para a formação defensiva. O verdadeiro poder da falange residia na sua organização. Em vez de lutar individualmente, os hoplitas lutavam como uma unidade coesa. Formavam fileiras compactas, com cada homem protegendo parcialmente o soldado à sua esquerda com seu escudo, enquanto avançava com sua lança. Essa parede de escudos e lanças era quase impenetrável, e o fato de que os espartanos eram mestres nessa tática significava que podiam resistir até mesmo contra um inimigo muito maior. O uso do terreno nas Termópilas foi essencial. O desfiladeiro era tão estreito que os persas não conseguiam aproveitar sua vantagem numérica. Mesmo com um exército gigantesco, eles só podiam atacar os espartanos em pequenos grupos de uma vez, tornando a falange espartana incrivelmente eficaz. Além disso, a disciplina e a coesão dos espartanos permitiram que eles mantivessem essa formação sob intensa pressão. Mas a falange não era apenas uma formação defensiva. Ela também permitia avanços coordenados. Quando bem sincronizados, os hoplitas podiam avançar juntos, empurrando seus inimigos para trás como uma parede em movimento.
Em um terreno como Termópilas, com um lado cercado por montanhas e o outro pelo mar, não havia para onde os persas recuarem. A cada investida espartana, os persas eram esmagados contra o desfiladeiro ou o mar, tornando a retirada quase impossível. Se a falange era a formação que os espartanos usavam no campo de batalha, a disciplina que sustentava essa tática era fruto de um sistema de treinamento extremamente rigoroso conhecido como agogê. Diferente das outras cidades-estado gregas, onde os homens comuns se dedicavam a atividades como a agricultura, em Esparta todos os homens eram guerreiros. Desde os 7 anos de idade, os meninos espartanos eram retirados de suas casas e colocados sob o controle do Estado para serem treinados como soldados. Esse treinamento não era apenas físico, mas também mental. Os espartanos eram ensinados a suportar a dor, a fome e o desconforto sem reclamar. A obediência era uma virtude máxima, e cada espartano sabia que seu valor no campo de batalha dependia de sua capacidade de seguir ordens. A disciplina espartana também se manifestava em sua recusa em recuar ou fugir. Essa determinação era mais do que uma tática militar, ela fazia parte de sua identidade cultural. Os espartanos eram ensinados desde a infância que a morte em batalha era a maior honra que poderiam alcançar. Essa crença pode ser melhor exemplificada pela famosa frase espartana, volte com o seu escudo ou sobre ele, o que significava que um soldado deveria retornar vitorioso ou morto, mas nunca derrotado. Nas Termópilas, essa mentalidade foi levada ao extremo. Quando Leônidas e seus homens souberam que estavam cercados pelos persas, nenhum deles fugiu. Em vez disso, permaneceram firmes, lutando até o fim. Essa recusa em recuar não era apenas um ato de bravura, mas uma estratégia calculada para ganhar tempo para que o restante das forças gregas pudesse se preparar para futuras batalhas. A liderança de Leônidas foi um fator crucial para o desempenho espartano nas Termópilas. Sabendo que enfrentavam uma força muito superior, ele adotou uma estratégia de resistência defensiva, projetada para maximizar as vantagens oferecidas pelo terreno e minimizar as desvantagens da inferioridade numérica. O desfiladeiro das Termópilas, com apenas cerca de 15 metros de largura em seu ponto mais estreito, foi o local perfeito para isso. Ali, o vasto exército persa não podia usar sua cavalaria ou explorar sua superioridade numérica. O rei Leônidas posicionou seus homens na parte mais estreita do desfiladeiro, onde a falange espartana poderia bloquear o avanço dos persas com mais facilidade. Com esse posicionamento, ele conseguiu neutralizar o número esmagador de soldados persas, forçando-os a enfrentar os gregos em condições de igualdade. Outro aspecto importante da estratégia de Leônidas foi a coordenação com outras cidades gregas. Embora o foco popular seja nos 300 espartanos, a verdade é que outras cidades-estado também enviaram tropas para lutar nas Termópilas. No início da batalha, os gregos somavam cerca de 7.000 homens, incluindo aliados de cidades como Tespas e Tebas. Porém, Leônidas sabia que essa força seria insuficiente para derrotar os persas, e seu objetivo principal era ganhar tempo. Ao manter a linha de defesa por dias, Leônidas permitiu que as cidades gregas ao sul, como Atenas, se preparassem melhor para o inevitável avanço persa. A resistência heroica dos espartanos e seus aliados deu aos gregos uma oportunidade crucial para organizar sua defesa em batalhas posteriores, como a famosa Batalha de Salamina, que resultou na derrota definitiva da invasão persa. Apesar da resistência heroica, a Batalha das Termópilas terminou com a derrota dos gregos. A virada na batalha veio quando Efialtes, um traidor grego, revelou a Xerxes um caminho secreto que contornava as montanhas e permitia que os persas cercassem as forças de Leônidas. Com seus homens cercados, Leônidas ordenou que a maioria dos soldados gregos se retirasse, permanecendo apenas com seus 300 espartanos e alguns aliados, como os 700 tespianos e 400 tebanos, para lutar até a morte. Estima-se que cerca de 2.000 gregos perderam suas vidas durante a batalha, a maioria deles nas fases finais do confronto, quando foram cercados e mortos pelas forças persas. Já do lado dos persas, embora os números exatos variem de acordo com as fontes, acredita-se que 20.000 a 30.000 soldados persas tenham sido mortos ao longo dos 3 dias de combate. Isso inclui tanto as batalhas frontais quanto as tentativas fracassadas dos persas de romper a linha espartana e seus aliados.
Esses números mostram o quão devastadora foi a resistência grega, considerando o tamanho relativamente pequeno de seu exército em comparação com a enorme força persa. Mesmo com sua inevitável derrota, a defesa nas Termópilas teve um impacto profundo na moral dos gregos e no curso da guerra. O sacrifício dos espartanos se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e inspirou os gregos a se unirem contra os persas. A Batalha das Termópilas é um exemplo extraordinário de como táticas militares, disciplina e liderança podem, por algum tempo, superar até mesmo as probabilidades mais esmagadoras. As táticas espartanas, exemplificadas pela formação hoplita e pela falange, eram construídas sobre a base da disciplina extrema e da coragem inabalável de seus soldados. O sacrifício final de Leônidas e seus 300 homens ecoa através dos tempos como um exemplo de heroísmo incomparável. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre outras batalhas épicas e táticas militares do passado, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Históricas. Deixe seu like, comente e compartilhe suas sugestões para novos vídeos. Até a próxima!